Olá, boas-vindas ao Estúdio 31. Eu sou Domenica Mendes e no episódio de hoje sou só eu e você para resolver um problema simples do seu podcast. Como ativar o seu ID Apple para cadastrar o seu feed RSS no Apple Connect Podcast para que ele fique disponível no iTunes. Durante esse episódio, você pode perceber que eu falo Apple Connect Podcast. Quando fizer isso, considere Apple Podcasts Connect. Eu errei. Ontem, eu levei um caldo do Apple Connect Podcast quando eu fui fazer o cadastro do feed de um cliente. Como eu não consegui resolver sozinha, eu passei o dia todo em atendimento com o suporte da Apple para resolver. Foi aí que eu percebi que, primeiro, validar o seu ID Apple não é tão simples assim. E segundo, se eu sofri, com certeza mais pessoas também precisam aprender esse processo. Por isso, esse episódio. Então, bora lá, papel e caneta na mão e presta atenção. Para subir o seu podcast para o iTunes, você já precisa ter o seu feed RSS, ou seja, você precisa ter subido e publicado pelo menos um episódio do seu podcast. A hospedagem não importa, você pode escolher aquela que você preferir. O que importa aqui é você ter acesso ao seu feed RSS. Depois, você vai acessar o Apple Connect Podcast em podcastsconnect.apple.com. O podcasts é com S e o connect é com 2 N's. O Apple, você já sabe, é com 2 P's. Se você já tiver sua ID Apple, é só logar. Se você não tiver, você vai criar o seu ID. Se você não tiver, você vai criar uma. O ID, originalmente, é o e-mail que você vai cadastrar para entrar no site da Apple. Então, escolha um e-mail que você tem acesso com facilidade. Preencha todos os campos com seus dados verdadeiros, tá? Isso é muito importante. Logo depois, a Apple vai te enviar um e-mail de ativação de conta. Abra seu e-mail e siga o procedimento. Aí é que vem o grande tchan do negócio. Se você tentar logar no Apple Connect Podcast, é provável que apareça uma mensagem solicitando que você faça ativação de conta. Se isso aconteceu, é importante que você faça o seguinte: baixe o iTunes para o seu computador. Se você tiver um dispositivo da Apple, seja um celular, seja o seu Mac, é só você instalar aí o aplicativo no seu dispositivo. Se você não tiver, você vai precisar de um computador com Windows. É só baixar o iTunes pelo Windows Store com a sua senha Windows. Quando você instalar o app, você vai estar logado com o seu acesso Windows. Logo na barra superior, você vai clicar em Conta ou Account, e depois em Ver Minha Conta ou View My Account. Aí você vai inserir a sua ID Apple, aquela que você criou há pouco no site da Apple Podcast Connect. Se lembra? Uma vez que estiver logado com a sua ID Apple na iTunes, é só acessar Manage Payments. Nessa janela, você vai precisar inserir os dados do seu cartão de crédito. Agora, antes que você se preocupe, saiba que, primeiro, o sistema da Apple pelo iTunes é seguro, seus dados estarão em segurança. Segundo, não é cobrado para você subir seus podcasts, mas a sua ID Apple só é ativada se você colocar os dados do seu cartão para validar a conta. E terceiro, nada será cobrado a não ser que você compre alguma coisa pela loja da Apple. Coisas de Apple. É como funciona. Ah, e detalhe! Aqui pode ser que você tenha alguma dificuldade de habilitar o seu cartão. Se isso acontecer, a dica é: onde solicita o CEP de onde você mora, coloque tudo em número, sem ponto e com um tracinho, tá bom? Aí é continuar o processo. Depois que você cadastrou seus dados de cartão e confirmou tudo certinho, é só voltar ao site do Apple Connect e aí sim você estará com acesso liberado. Dá aí um F5 ou fecha a janela, enfim,
loga de novo que você vai ver que aquela tela de ativação ela já vai ter mudado. Aí é só você seguir as orientações em tela para adicionar as informações do seu podcast através do seu feed RSS. Esse procedimento você só vai fazer uma vez. Uma vez que você ativou a ID Apple, ela é sua e você não vai mais precisar fazer isso tudo de novo, de baixar iTunes, de cadastrar cartão, de ter que ativar conta. Ela já vai estar ativada e pronto. A não ser, é claro, que você faça uma nova ID Apple. Aí o procedimento começa todo de novo, afinal de contas, é uma nova ID. O cadastro de feed RSS também é único por podcast. Quando validar, o seu podcast será distribuído gratuitamente para usuários da Apple através do iTunes e você não precisa fazer mais nada. Cada vez que você lançar um episódio, ele será distribuído na iTunes também. Se você tentou tudo isso e não deu certo, você pode entrar em contato com o suporte da Apple. O site para falar com eles é support.apple.com/pt-br/contact. Pelo suporte, você pode conversar com eles por e-mail, por bate-papo ou telefone. Eu espero ter te ajudado. Se você curtiu, avalie o podcast na sua plataforma favorita. Compartilha para quem você conhece e que pode precisar desse help para ativar a sua ID Apple para poder enviar o seu podcast para o iTunes. E claro, me segue lá no Twitter e no Instagram em @Domenica_Mendes e também em @o podcast é delas. Até o próximo episódio, bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast oficial da hashtag O Podcast é Delas. Apresentação, produção e edição, Domenica Mendes. A design de logo é de Cecília Reis. Para ter acesso a todos os nossos podcasts, acesse opodcastadelas.com.br.